Eu tô numa fase da minha vida em que eu tô apreciando muito as coisas simples. O cotidiano, a rotina, aquela refeição sem muitos ingredientes rebuscados, né? Feita com simplicidade, com carinho, com conforto. E isso tem refletido a maneira com que eu consumo arte hoje em dia, né? A maneira com que eu consumo obras audiovisuais. E a verdade é que eu tô muito cansado desses pastelões enlatados, principalmente esses produtos hollywoodianos, né? Que vem todo, né, cheio de ação e efeitos especiais que, assim, são tão falsos que tira qualquer suspensão de descrença e qualquer imersão que você tem naquela história. Inclusive, falando nisso, eu não consigo mais assistir nenhum filme da Marvel hoje em dia, né? Por causa disso, por causa dessa minha mudança de gosto. E olha que eu já fui um grande fã, né, do universo cinematográfico. E hoje eu não consigo, assim, cara, é um conteúdo que já não me pega faz tempo. Pretendo até fazer um vídeo a respeito disso, né? Então hoje o meu paladar cinematográfico mudou. Olha, né? Que termo chique, paladar cinematográfico. Mas eu acho que resume bem. E hoje eu quero algo mais simples, realmente, assim. Quero histórias bem contadas, com personagens simples, mas que são humanos. E com histórias que pelo menos pareçam ser reais, sabe? Eu acho que eu tô nessa linha, assim, de consumir esse tipo de produto hoje em dia. Então, eu assisti Desk, né? Que é uma minissérie que surgiu esse ano e que ela atende todo esse meu novo gosto, todo esse meu paladar novo cinematográfico, né? É uma história simples, com personagens cativantes e uma narrativa bem construída, bem simples, que te envolve até o fim. E até o fim desse vídeo, eu quero te convencer a assistir Task, se você ainda não viu. Então, bora pro assunto. Se você não ouviu falar de Task até o momento, é uma original da HBO, criada por Brad Inglesby. Esse cara tem a medida certa para contar uma história ali que mistura, né, thriller policial com suspense, mistério, mas ali sempre na linha do minimalismo, sabe? Sempre com soluções extremamente criativas, na minha opinião, mas com simplicidade, né? Com uma narrativa ali com poucos personagens, mas que te envolvem até o fim naquela narrativa, né? Naquele mistério. Tudo gira em torno de um caso policial, mas a partir desse caso ele vai ramificando assim várias situações onde ele consegue desenvolver muito bem os personagens que estão envolvidos naquele caso, né? Esse mesmo senhor, o Brad Inglesby, ganhou a minha confiança desde 2021, que ele criou e produziu, né, Mare of Easttown, que é uma minissérie espetacular, cara, com atuação, narrativa, roteiro, tudo redondinho. Se você nunca assistiu Mare of Easttown, cara, você precisa se fazer esse favor agora. Mare of Easttown, ó, fino do fino, cara. E agora, em 2025, ele vem, né, com essa nova minissérie, Task, que é protagonizada por Tom Brady, né, interpretado pelo Mark Ruffalo, que é um agente do FBI e ex-padre, né? Isso tem um contexto na série bem interessante, né? Ele é um agente do FBI e ex-padre que está passando por uma situação complicada na vida, né? Ele recentemente perdeu a sua mulher devido a um surto que seu filho adotivo teve, né? O Ethan. Então, aconteceu um acidente por causa do surto desse garoto. A mulher dele acabou falecendo e ele tá passando por um momento de luto bem forte. Ele tem mais duas filhas, a Emily e a Sarah, sendo que a Sarah é a única que é a sua filha biológica, né? A Emily também é adotada e ela é irmã de sangue de Ethan. Então o Tom adotou os dois, adotou o casal de irmãos, né? Então a Emily ainda mora com ele e tal, a família tá lá, mas tem essa situação, né, extremamente desconfortável e eles precisam lidar com isso de alguma forma, né? A Sarah, que é a filha biológica, ela tá extremamente revoltada, né? Ela perdeu a mãe, ela quer justiça e quer que, né, o Ethan seja punido por isso, né? A Emily é a situação mais complicada porque ela se sente dividida, né, entre a família, aquela família que ela tanto ama, que ela pertence, né? E também o Ethan, que é o seu irmão de sangue também. Então, ela meio que, vamos dizer, é a única que se importa com o Ethan naquele momento, é a única que vai visitar ele na cadeia. Ela sabe que ela é o único suporte
no fim das contas, que o Ethan tem naquele momento. Mas ao mesmo tempo ela tem que, né, ser a filha do pai que acabou de perder a própria esposa. A Emily é a que mais segura assim, as emoções e, né, em alguns momentos da série ela desaba tal, por conta dessa divisão, dessa situação, né? E o Tom, ele é o cara que tá tentando equilibrar ali essa situação da família, ele tenta cuidar das filhas da melhor maneira que ele pode. A Sarah já não mora mais com ele, mas a Emily sim, ainda é uma adolescente que mora com ele. E ele tenta ali reconfortar, ele tenta, né, fazer o meio de campo ali para que as duas se sintam bem por conta daquela situação. Mas ele próprio, ele não consegue ser esse suporte para ele mesmo. E ele acaba descontando toda essa frustração, todo esse luto na bebida, que é algo também que é um tema da série, né? Sobre o alcoolismo do Tom. Como se já não bastasse todos esses problemas pessoais, Tom precisa cuidar de um novo caso que surgiu no FBI, que se trata de um bando, né? Na verdade, de um trio que tem feito roubos em pontos de droga de traficantes locais naquela cidade, né? Esses traficantes são, na verdade, um grupo de motoqueiros, né, os Corações Negros. Então o Tom precisa investigar e ir atrás desses caras que estão roubando os traficantes, praticamente. E também pegar os traficantes, né? Então o caso é todo sobre esse conflito que tá rolando. E o modus operandi desse grupo eles entram no ponto quando ele tá vulnerável, né, nesse ponto de distribuição de drogas, quando está vulnerável, rende as pessoas ou a pessoa que estiver lá dentro, pega o dinheiro e vai embora. Esse trio é liderado por Robbie, que é um homem que não levantaria qualquer suspeita para a polícia nesse caso. Ele é um homem simples que trabalha no centro de coleta de lixo daquela cidade, né? Mora numa casa simples, cuida dos seus 2 filhos e tem ajuda ali na casa da sua sobrinha, a Maeve. E basicamente é isso, é um homem simples, mas que na verdade, nas suas horas vagas, tá roubando traficantes. Robbie, ele atua na surdina e claramente ele tem algum informante, claramente ele tem informações privilegiadas e ele sabe exatamente o dia e onde ele deve agir, quando e onde ele deve agir, né? E aí ele vai lá e ataca com o seu bando, que é composto por ele, Robbie, mais Cliff e Peaches. E aí, em uma noite, o Robbie tá preparando mais um ataque. Eles estão prestes a entrar na casa e tudo acontece como esperado. E eis que aparecem mais pessoas naquela casa, né? Mais membros da gangue do que deveriam. E aí os motoqueiros conseguem reagir contra o bando e matam Peaches. E aí, cara, o que era pra ser um roubo sorrateiro, um modus operandi limpo ali do bando, acaba virando um tiroteio, várias pessoas morrendo, caos total. O plano deles dá super errado e Robbie se vê bem desesperado com essa situação. E assim, por um milagre, né, o Robbie e o Cliff sobrevivem. Acaba sobrando pra todo mundo naquela casa, vira um banho de sangue, mas os dois de alguma forma conseguem sobreviver. Eles tiram as máscaras ali num ato meio desesperado. Os dois acham a mala e vão embora daquela casa. Mas antes disso, aparece do nada ali um garoto. Ele aparece ali meio confuso. Ele vê o rosto real, né, do Robbie e do Cliff. E o garoto meio confuso pergunta se os dois são amigos dos pais deles, né? Pais esses que o Robbie acabou de matar. E aí a solução do Robbie, você não vai acreditar. Ele resolve pegar o garoto e esconder na própria casa dele. Então agora o Robbie tem o seu esquema desfeito, né? O seu plano foi por água abaixo. Tem a morte do Peaches nas costas dele, né? Porque a culpa foi dele. O Peaches era só um garoto. Tá com o Sam, o filho dos motoqueiros, né? Praticamente sequestrado na casa dele. E nem a grana ele conseguiu, porque na verdade aquela mala que ele pegou não tinha o dinheiro. E sim as próprias drogas que iam ser recarregadas e distribuídas. O informante, né, que ele tinha dentro da gangue de motoqueiros acabou passando uma informação errada para ele. E agora ele tá com um monte de droga na casa dele. Um garoto que, né, é filho dos motoqueiros. Enfim, uma situação extremamente embaraçosa. Você fica aflito de pensar como que o Robbie vai resolver essa situação. O Tom, que antes estava correndo atrás de um bando que atuava roubando os traficantes locais, agora tem um triplo homicídio para ser resolvido, um garoto que foi sequestrado e ele precisa reunir uma força-tarefa, né, para poder ajudá-lo naquela situação. E aí ele acaba recrutando oficiais locais, né, jovens locais. E aí a task, a força-tarefa, né,
é formada ali, composto por Tom, Aaliyah, Liz e Grasso, né? São 3 jovens que são inexperientes, mas que, né, estão dispostos a trabalhar com o Tom ali naquele caso. E é interessante que agora o Tom, além dos seus 3 filhos, né, para cuidar, além toda aquela situação que ele tem na família, ainda precisa ser meio que o pai, né, desses garotos, né, desses jovens oficiais, jovens policiais ali que estão atuando com ele. Então ele atua numa dupla jornada de paternidade. Ele é bem interessante essa dinâmica que a série coloca ali, dele ser meio que o tutor nas 2 famílias. Então o FBI trata de resolver esse caso, né, de ir atrás do garoto que está desaparecido. E enquanto os Corações Negros, né, liderados por Jason e Perry, né, eles precisam tocar uma investigação paralela ali dentro dos próprios motoqueiros para poder principalmente recuperar o carregamento de drogas, né, porque pertenciam a eles. Eles precisam recuperar essa droga antes da polícia, porque senão, né, já era. E também vingar, né, esse bando, achar de vez esse bando que tem roubado eles e trago tanto prejuízo. É bem interessante que os caras estão com sangue no olho, assim, pra achar o bando. E agora eles têm uma motivação extremamente visceral, né? Além de pegarem um filho de um dos membros da gangue, estão ainda com um carregamento muito importante ali da droga que eles estão vendendo na cidade. O Jason é o líder local daquela facção, né, dos Corações Negros, e ele tem o Perry como seu mentor. Os negócios não iam bem na gestão de Jason, e aqueles roubos, né, e principalmente esse roubo final que resultou nessa tragédia, digamos que foi o ponto final ali para o seu mandato, né, como líder daquela facção. Por isso que eles precisam muito achar esse carregamento, recuperar essas drogas, e ele vai fazer isso de uma maneira impulsiva, desesperada e bastante violenta. Então o caminho desses 3 vão se cruzar em algum momento na história. Tom, o Rob e o Jason, e a maneira com que esse encontro é conduzido, né, a maneira com que a história conduz esse conflito é muito interessante de ver, cara. É uma história muito fluida, sabe? É como se o texto tivesse vida própria, sabe? As coisas vão acontecendo naturalmente, as ramificações, os conflitos de cada um dos personagens vão sendo desenvolvidos com calma, né? E esses conflitos refletem nas atitudes que eles têm mediante a toda essa situação, né? Então você entende por que o Tom tomou certa decisão, porque o Robin fez tal coisa, porque que o Jason ele age dessa maneira que ele age. Então o texto ele compõe esses personagens de uma maneira muito primorosa. Eu não quero contar o final, né, todo o desenvolvimento da história até o final, porque eu acho que você deveria assistir Task, né? Eu te incentivo. A ideia desse vídeo é que você assista essa série, essa minissérie. Tudo que eu falei aqui são spoilers aí do primeiro e no máximo do segundo episódio, né? Então tem muita história pra frente, tem muito mais conteúdo até o fim. Portanto, não vou falar o final dela pra não estragar a experiência e pra te deixar com um mínimo de curiosidade aí pra descobrir o que acontece. Essa história ela tem um texto vivo, né? E que toma escolhas acertadas e corajosas, te dando ali um real anseio do que vai acontecer no próximo capítulo. A equipe de Tom, eles são falhos e inexperientes, então retira aquele elemento de que quando eles aparecerem, né, os policiais, os agentes do FBI, quando eles aparecerem, tudo vai ser resolvido. Robbie é um cara que comete erros atrás de erros, todas as decisões dele é para piorar a própria situação dele. É um pouco até desesperador de assistir, mas você entende que ele não é um bandido profissional, ele claramente não nasceu para aquilo, né? E ele tá meio que tentando se virar da maneira com que ele consegue ali. Ele se envolveu nessa história, se envolveu nesse caso, se envolveu com pessoas extremamente perigosas. E isso torna as coisas bem interessantes também de serem assistidas, né? Qual a próxima cagada que o Robbie vai fazer e tornar a situação dele ainda pior. O Jason é um líder terrível, né? Extremamente desesperado, violento, sem um mínimo controle emocional, que torna ele um cara extremamente imprevisível, né? E nunca se sabe se ele vai estourar, o que ele vai fazer mediante o problema que aparece na frente dele. Essa combinação, essa situação te deixa extremamente aflito e e você não sabe o que vai acontecer quando esses três personagens, esses três núcleos, né,
se confrontarem, né? Tudo pode acontecer e qualquer um deles pode perder a vida, qualquer um deles pode tirar a vida um do outro. Então, a história te conduz à imprevisibilidade e isso é muito interessante porque é isso que a gente espera de uma história no final das contas, né? Ser surpreendido, né? Se você já adivinhar o final, se você já suspeitar, começar a preencher lacunas automaticamente, aquilo vai ficando desinteressante. E Task oferece o contrário disso, né? E esse cuidado, esse desenvolvimento de personagem, pra mim, é o charme de Task. E pra mim, posso cravar agora que Task é a melhor coisa que eu assisti em 2025. Definitivamente. Meu nome é Raoni Abad e esse é o Desdenho Filmes. Se você já assistiu Task, tá assistindo, né, já viu alguns capítulos, comenta aqui, fala o que você achou, o que tá achando da série, se o que eu falei procede, se você tem uma opinião diferente, coloca aí, né, às vezes você não gostou tanto, né, vamos debater, vamos discutir. Te peço para você dar um like nesse vídeo se você gostou, o like é muito importante porque mostra que você tá realmente curtindo. Te peço também para se inscrever nesse canal. O meu objetivo é criar uma comunidade aí legal para falar de obras que, né, são impactantes, que valem a pena ser discutidas. E eu gostaria muito de te ter aqui nos próximos vídeos, né? Então, deixa aqui sua inscrição também. Bom, esse vídeo foi para falar a melhor coisa que eu assisti esse ano. Definitivamente eu queria fazer um vídeo sobre essa série. E nos próximos eu pretendo trazer aí os melhores e os piores filmes aí que eu assisti em 2025, então esse mês aí de dezembro eu pretendo trazer esses conteúdos. Vamos ver aí o que vocês vão achar aí a respeito das minhas listas, né, se vocês vão concordar ou não, ok? Mas meus amigos, é isso, um grande abraço, por hoje é só e nos vemos na próxima.